enquanto não abre ali. É configurado com um aparelho analógico, que é tipo aquele cara ali. Toda semana a pessoa vai lá, faz troca de maregrama e tal. E digitais, que são sensor radar, que a gente tem em Fortaleza e Salvador, que fica com o braço para fora e tal. Um sensor encoder, que é contrapeso de boia, só de forma eletrônica. E algumas outras estações a gente tem sensor de pressão, que é um cabinho que vai para dentro da água e vai fazendo monitoramento. E nós temos ali, deixa eu só chegar aqui próximo, só para pegar isso aqui, um exemplo de régua de maré. Essa aí nós temos em todas as estações, uma régua de maré, que serve para origem para os serviços de mareografia, de nivelamento e tal. Aí a Marinha vai fazer algum tipo de trabalho com as nossas estações maregráficas, que é o que ocorre. O nível de redução é a partir das nossas estações maregráficas, pelo menos nesses 5 locais que eles utilizam a nossa estação para fazer. Cada unidade dessa são quantos centímetros? Oi? Cada unidade são quantos centímetros? 10 centímetros, 20, 30. Por aí vai. Tem régua de 3 metros em Macaé, como tem de 2 metros em Imbituba. Então varia de local para lugar. Para cada local tem um tipo de... As águas mais quentes, a variação é maior, tipo Fortaleza e Salvador. A variação é muito maior. Então lá é metros que sobe, desce. Imbituba é muito frio, é um local que não tem muita essa variação. A influência lá é mais meteorológica do que realmente da água ser quente ou fria. Né? Lá ela é fria mesmo, então ela é bem estávelzinha. Né? Sobe 40, 50 centímetros. Muito pouco a variação entre a máxima e a mínima do dia. Diferente de Salvador e Fortaleza, que são extremamente lá. A régua de Fortaleza é 4 metros. Poxa. Já foi 6. Foi quebrando, o pessoal vai batendo com isso. Né? Com todos os pequenos problemas que vão ocorrendo. Mas é isso. A Maíra vai dar um... acho que ela tem uma pergunta. Faz uma. Eu queria saber se a Marinha tem um sistema desse de rede. Não, Posso falar pela Marinha. Se a Marinha tem um sistema de monitoramento que nem o IBGE tem, ou seja, só usa do IBGE. Isso aí é complicado. O que normalmente eles fazem é... Igual de vocês. Não. A Marinha tem vários portos, né, para ir lá fazer esse nível de redução para navegação. Normalmente o que é feito? Eles colocam lá, fica um mês com estação maregráfica e faz uma estimativa para o ano inteiro. Na sede está a partir de meses, 2 meses. Mais ou menos é isso que ocorre. Não contínuo, né? Não contínuo. Contínuo. Tanto que Fortaleza e Salvador é convênio com a Marinha. A Marinha doou os equipamentos para a gente trabalhar. A estação passiva. Valeu, Salomão. Obrigado. Bom dia, meu nome é Maíra. Também engenheira cartógrafa. Também engenheira cartógrafa. Aqui, né, a gerência de redes de referências verticais é composta tanto pela maregrafia quanto pela altimetria. Maregrafia, o Salomão já explanou. E a altimetria, o IBGE, no caso, ele é responsável por toda a rede altimétrica do Brasil, né? Principalmente também por fazer conexões internacionais, né, nos países vizinhos. E, no caso, a nossa rede é composta de aproximadamente 70 mil estações altimétricas. E, no caso aqui tem até um exemplo, começou pelo sul, né? E essa rede foi crescendo. E, no caso, assim, hoje em dia a gente tem que manter essa rede e não é feito mais, assim, a mesma quantidade de nivelamento que era feito no passado. A gente faz nivelamento geométrico. Hoje em dia a gente tenta manter essa rede e fechar alguns circuitos de maneira a tentar homogeneizar a rede no Brasil. No caso, tem algumas regiões, como aqui a região norte, pode verificar que ela tem um vazio
mas isso é devido à falta de estradas, né? A nossa rede de nivelamento é sempre feita beirando as estradas e tem algumas regiões no Brasil que, devido à falta, né, de estrada, a gente não consegue ampliar essa rede pelo método do nivelamento geométrico. No caso, o estado do Amapá, ele é uma rede à parte. Toda a nossa rede do Brasil, ela tem o datum, é ligada ao datum de Imbituva, né? E o Amapá, por não ter uma conexão, né, com os outros estados, ser através de rio, a gente tem uma rede à parte e um datum à parte, que é o datum de Santana, né? Que é a origem altimétrica, no caso, no Amapá é o datum de Santana e para todo o restante do Brasil é o datum de Imbituva. Aí, no caso aqui, a gente faz o planejamento anual das novas linhas de nivelamento que precisam ser feitas durante o ano, ou até mesmo renivelamento, se tem algum problema na rede, a gente faz um planejamento para renivelar aquela região, como aconteceu até aqui na Amazônia. A gente verificou quando foi fazer a conexão com a Venezuela, que teria um salto de 2 metros entre o Brasil e a Venezuela. A gente foi renivelar para descobrir onde estaria esse salto. Esses cálculos estão sendo feitos. Então, a gente faz esse planejamento para o nivelamento, passa para as outras unidades estaduais, para eles estarem indo a campo, fazer o nivelamento, e aqui em escritório a gente processa esses dados e ajusta para estar divulgando os dados ajustados, no caso no site do IBGE. Então, mais ou menos isso é o nivelamento de alta precisão. Aqui é 3 milímetros raiz de K. Eu acho que é o mais preciso, assim, utilizado no Brasil. A gente geralmente nivela e contranivela. É um trabalho, assim, ele é bem demorado, porque geralmente o espaçamento de uma estação para outra geralmente são 3 quilômetros. Então são 3 quilômetros nivelando e contranivelando. E o Brasil tem mais de, eu não vou saber informar, 160 mil quilômetros, no caso de nivelamento. Então, às vezes, uma campanha de nivelamento para fazer 40 quilômetros leva uns 3 meses. Então, é um trabalho demorado para estar fazendo um pequeno trecho, e o Brasil é um país muito extenso. Por isso que hoje em dia a gente só tenta homogeneizar a nossa rede, ou tentar resolver alguns problemas com o renivelamento. Tem alguma dúvida? Não? No caso, essas altitudes, elas são sempre importantes para a construção de barragens, mais obra de estrada, construção de estradas, tá? Principalmente aquelas que precisam de bastante precisão, quanto usina, criação de usina, barragem. Tem que ter, no caso ali, no 10º do milímetro, aquela precisão para não estar ocorrendo nenhum problema. Sim? A Transamazônica, ela parou, não é isso? Está toda alagada, não é isso? Sim, aí tem esses problemas também, que aí a gente não consegue nivelar em determinada região do ano. Só pode, assim, por exemplo, o trabalho do Amapá, vai sair um projeto agora, aí a gente só pode nivelar a partir de agosto. Porque de janeiro até julho fica tudo alagado. Então, acaba prejudicando a campanha de nivelamento, né? Então, essas regiões que alagam muito tem essa preocupação de estar fazendo sempre um diferente. que não propício ao nivelamento. Então, tem essas dificuldades. Sim, mas durante a construção dela, não houve um estudo na época dos militares ou foi... Minha pergunta é como é que constrói uma estrada para ficar alagada, né? Isso aí que eu não... Ah, sim. Foi um erro de nivelamento e tal? Ou foi um erro de projeto lá dele? Aí erro de projeto mesmo. E a região também
não é muito propício. Não tem como escapar Sim, disso. não tem como escapar. Lá é uma região muito complicada, sim, para construir qualquer coisa, né? E esse negócio de contranivelamento que eu não entendi. Então, é porque na verdade assim, o nosso nivelamento, para atingir a precisão dos 3 milímetros raiz de K, a gente tem que nivelar, ou seja, você sai de uma RN conhecida e chega até uma RN que você quer determinar o valor da altitude, certo? Só que se você só vai nivelando, vamos supor que se ocorra algum erro aqui durante o nivelamento. Se você só vai, você não vai ter como verificar se ocorreu algum erro. Então, o que a gente faz? A gente nivela dessa RN conhecida até a RN que a gente quer chegar e depois contranivela, ou seja, vai nivelando dessa desconhecida até a conhecida. Então, você vai ter um valor de desnível, como se fosse assim, com sinal, você vai ter 2 valores de desnível, positivo. Um com valor positivo, outro com valor negativo. Eles têm que se bater. Eles têm que se bater. Quando somados, a verdade teria que dar 0, mas aí tem essa tolerância de 3 milímetros raiz de K. Então, na verdade, é como se fosse o erro de fechamento. Esse erro de fechamento tem que ser inferior a esses 3 milímetros raiz do quilômetro. Então, vamos supor, eu nivelei 1 quilômetro. Se eu nivelei 1 quilômetro, raiz de 1 quilômetro dá 1, né? Vezes 3 milímetros, 3. Então, nesse 1 quilômetro, eu posso errar 3 milímetros, entendeu? Então, esse meu erro de fechamento teria que estar inferior a esses 3 milímetros. Então, a gente faz isso sempre e por toda linha de nivelamento. Cada seção, né? Eu parti de uma RN, cheguei até outra, eu vou e volto, calculo. Fechou? Parto para a segunda. Vou e volto, calculo. E assim sucessivamente. Então, para cada seção é 3 milímetros raiz de K. E para a linha inteira, que é até 40 quilômetros de nivelamento, eu posso chegar a um erro de 4 milímetros raiz de K. Poxa. Um trabalho de precisão mesmo. Isso. Aí tem todo, assim, a gente tem que trabalhar dentro de um horário, geralmente não trabalha com sol muito forte, tem que tomar vários tipos de cuidado. Porque o sol muito forte tem o problema de ficar reverberando. Eu não sei se vocês já olharam em algum equipamento, quando está um sol muito forte, até às vezes no asfalto, né, a gente vê trepidando. Então isso aí afeta também a precisão, afeta a precisão no caso do nivelamento. Aí tem que sempre estar trabalhando como se fosse um guarda-sol em cima do equipamento, para ele não ficar aquecido. Tem que tomar o cuidado de sempre estar entre as 2 miras, colocar o equipamento equidistante, para eliminar refração, para eliminar o erro de curvatura da Terra. Então tem uma série de parâmetros, né, que a gente tem que seguir para estar atingindo essa precisão de 3 milímetros raiz de K. Além do equipamento também ter que ser específico para essa precisão. Hoje em dia a gente estava trabalhando com um nível ótico, o IBGE já adquiriu um nível eletrônico, a gente está terminando de dar o treinamento nas unidades, mas as unidades que já foram treinadas já estão trabalhando com o nível digital. Aí a mira não é mais uma mira graduada, é de código de barra. Os dados... Está melhorando. Os dados já são em meio digital. Na verdade, talvez a tendência seja aqueles OCRs, né? Que você coloca assim... Já faz. Porque assim, hoje em dia existem também outros métodos, porque como eu falei, o nivelamento geométrico é um nivelamento muito demorado, ainda mais num país tão extenso quanto o nosso. Então, existem outras possibilidades que têm que ser estudadas, para poder fazer, às vezes, obter o valor de altitude, né? Já tem altitude por satélite, aerogravimetria. Então, porque na verdade, depois, os dados, isso aqui, são só sobre a superfície da Terra. Assim, para conseguir a altitude ortométrica, a gente tem que juntar com o valor da gravidade. Então, os pontos também, vários pontos aqui são gravimetrados, para depois com esse valor da gravidade, juntar com o valor dessa altitude obtida pelo nivelamento geométrico, para obter o valor dessa altitude ortométrica, que aí vai ser a referência do nível do mar mesmo, né?